Bom dia, vamos meditar. Hoje é sábado, hoje é dia de meditarmos. Vou esperar um pouquinho, vocês irem entrando. Espero que vocês tenham respondido o teste, então se você não respondeu, depois vai lá nos stories, tem o teste de sexta-feira, lá você vai entender onde você está nesse momento, e aí a gente vai fazer uma meditação, claro, né, geral, para as 3 respostas. Hoje a gente vai falar sobre tentar e falhar, achar que não é suficiente, os fracassos, principalmente na vida amorosa, mas claro, serve para qualquer situação. Então, o tema da nossa meditação vai ser esse: tentar e falhar, sair desse lugar, né? Que pode sim ser real, ou às vezes é só uma sensação. Eu sempre acho que eu faço demais, eu sempre acho que eu tento demais, e no fim o sentimento que eu tenho é de que eu fracassei, né? Que não foi, mesmo assim, não foi o suficiente. Então, deixa eu esperar um pouquinho, porque o Instagram demora às vezes para avisar, né, vocês que eu estou aqui. Hoje eu fiz às 10, que hoje é sábado, né, quis também descansar, vocês também descansam um pouquinho. E sempre falo isso, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, tem outras meditações lá no feed, todas elas estão salvas lá. Todo sábado, a maior parte dos sábados, tem uma meditação aqui sistêmica. Então volta lá, você vai ver os temas, você pode fazer isso sempre que você sentir. As meditações também têm muito poder, né? Porque a gente baixa essas barreiras que às vezes o consciente, quando a gente tá lá na razão, a gente não consegue. Então, o momento que a gente relaxa, que a gente baixa um pouquinho a guarda, isso toca lá em algum lugar do nosso inconsciente, e isso tem poder de transformação. Oi, Daniela, bom dia. Então, faça assim, é só uma meditação, são meditações que não são demoradas, né? Em média leva 8, 10, 12 minutos, de acordo com a meditação, realmente para caber no dia. Eu entendo, eu sei que às vezes, né, muitas de nós têm uma vida que é corrida, né? Tá fazendo as coisas, trabalho, enfim, as coisas que faz. Então, exatamente para que caiba no seu dia, você parar aqui meia hora, 40 minutos para ouvir, para se conhecer, depois fazer uma meditação. Se você focar realmente no seu processo, isso tem muito poder de transformação. Então, eu separei algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou querer falar um pouquinho sobre a resposta de vocês. Lembrando que se você não fez lá o teste, depois que a live acabar, não sai daqui agora, mas depois que o teste acabar, vai lá nos stories fazer o teste. Ele vai ficar salvo até mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. Agora são 10, porque né, depois das 24 horas some. Eu coloquei isso no fim da tarde. Se você não me segue. Toda sexta-feira eu coloco lá um teste de autoconhecimento com alternativas e para realmente você se ver naquelas situações. Eu sei que às vezes a gente percebe, olha, eu não tô bem, tem algo aqui, mas a gente não consegue muitas vezes sozinha entender onde é que tá a minha questão. Eu ajo de determinada forma, o que isso significa para mim, o que isso significa na minha vida. Então, esses testes são para isso, para de uma forma leve você conseguir se encaixar. Claro, às vezes vai ser uma unanimidade ali. Não, né? O teste é feito A, B e C, então se você responder mais A, mais B, mais C, isso vai te dar uma direção. Mas claro, você é uma pessoa única, né? Não quer dizer que você respondeu 3 de uma, 2 da outra, enfim. Mas para você ir trazendo consciência, olha, realmente eu funciono assim, eu ajo dessa forma, eu sou assim com a minha mãe, eu sou assim com meu pai, eu me sinto assim nos relacionamentos. Então isso vai trazendo consciência, que é o que eu faço do meu trabalho, é o que eu acredito, é o que mudou a minha vida, que a consciência transforma. Quando a gente vê, a gente muda.
A gente nunca mais vê as coisas do mesmo jeito, a gente nunca mais age da mesma forma quando a gente enxerga algo que a gente não enxergava antes. Então, tudo que eu faço, né, todo o meu trabalho, seja nas sessões de constelação, seja nos produtos, seja quando eu faço meus posts, seja nos stories, sempre trazer consciência para vocês. Trazer, olhar e falar, caramba, é aqui que tá pegando para mim. Até para que você possa, né, poder transformar e trabalhar isso internamente. Tá bom? Então, eu já dei aí 5 minutinhos. Hoje eu esqueci de carregar meu celular, que eu uso esse aqui só porque ele não tem nada, só mais pra ter, né, porque como eu uso o meu celular mesmo pra fazer a live, então eu tenho um outro que eu só deixo pra essas coisas. E aí eu esqueci de carregar ele ontem, então ele tá aqui, ó, tá no fio porque não deu tempo de carregar ele totalmente. Então, vamos lá. Antes de eu responder aqui as perguntas de vocês, e quem for entrando agora, fica aqui. A gente nem começou a meditar ainda. Depois você assiste o comecinho se você perdeu. Deixa eu entrar aqui. Antes de eu responder algumas perguntas que eu trouxe aqui, o que eu quero falar para vocês? Depois a gente pode até aprofundar, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live, eu acho que já tem uma, mas já faz um tempo que eu fiz, sobre o equilíbrio. Por quê? A maioria aqui de vocês respondeu, a resposta foi na dificuldade do equilíbrio. E o que eu quero falar? Sem equilíbrio, essa relação, ela não tem força. As relações, elas vão terminar. A lei do equilíbrio é uma lei sistêmica, né? É uma das leis da constelação. Então, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Primeiro, né? Para quem não sei, não conheço nada, tô começando agora, não entendo nada das leis sistêmicas. A lei do equilíbrio diz que para que uma relação funcione, né? Para que uma relação tenha futuro, é importante dar e receber. Isso serve para todas as relações? Então tá bom. Então agora eu vou ter que equilibrar lá com meu pai, com a minha mãe, com meus parentes. A lei do equilíbrio é para as relações em que as duas partes chegam juntas. Num caso de pai, mãe e filho, essas pessoas elas não chegam juntos, né? Os pais chegam primeiro e os filhos chegam depois. Então a lei ali com os pais, né, com os avós, enfim, com a ancestralidade, é a lei da hierarquia. A relação do equilíbrio, ela serve para amizades, ela serve para relacionamentos amorosos, então não vai tentar lá equilibrar com o pai e com a mãe, porque o que os pais deram, que foi a vida, isso não tem como a gente equilibrar lá com eles, não tem como a gente devolver. A gente devolve, a gente dá para a vida, para a frente, seja gerando filhos, projetos, tudo que você vai doar para o mundo. É assim que a gente equilibra. Então, não existe esse equilíbrio. O equilíbrio é entre, como eu falei, relacionamento... Opa, bati meu pé aqui. Relacionamento amoroso e amizades, colegas de trabalho, enfim. Mas, sim, cheguei junto. Eu tenho que equilibrar essa relação. E aí, pela resposta aqui de vocês, bom dia, Cléo, bom dia, Cíntia, vocês estão com dificuldade nesse equilíbrio. Então, depois, como eu falei, eu posso até fazer uma live só pra gente falar sobre equilíbrio. E vou responder as perguntas de vocês. Mas, por hora, entenda que o equilíbrio, ele é bom para a relação. Eu sei que se durante a sua vida inteira você entender o que eu preciso fazer demais para ser amada, você vai ficar com medo, porque você vai pensar assim, se eu não fizer, essa pessoa vai embora. Eu preciso fazer, eu preciso ser boazinha, eu preciso fazer muito, eu preciso mostrar que eu dou conta, eu preciso fazer demais aqui. E eu digo isso porque eu já fui muito essa pessoa. Eu achava que quanto mais eu fizesse, mais essa pessoa ia me amar, que ela ia falar, nossa, olha que pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Ela faz tanto por mim, ela faz tanto por tudo. Ela é muito boa, vou ficar aqui para sempre. E não, o que acontecia? A pessoa ia embora, porque é pesado para outra pessoa só receber e não conseguir trocar. Então, pense que quando você está
equilibrando, você tá sendo boa para aquela relação, você tá dando força para aquela relação, você tá dando lugar para aquele outro, você tá permitindo receber também o que o outro tem, porque é muito mais fácil pra gente só doar do que querer receber. Porque quando você recebe, você também fica em dívida e você tem que dar de novo. E às vezes você não quer ficar em dívida com o outro. E aí você não recebe, ou você acha que o outro não é bom o suficiente, então você não quer o que o outro tem pra te dar. Então, lembre que equilíbrio é essencial. Eu estava falando com uma cliente, acho que ela não tá aqui, mas eu estava falando com uma cliente essa semana que também está aprendendo a equilibrar os relacionamentos. E eu falei assim, olha, no começo é realmente difícil, é desconfortável quando a gente está acostumado a fazer muito. Vai testando isso nas pessoas seguras, então nas suas amizades. Se você tem costume também de fazer demais, né? No caso dela, ela tinha o costume de fazer demais também nas amizades. Vai treinando isso, porque são pessoas ali que não existe um grande sentimento, né? Não existe uma paixão. Então vai testando, vai fazendo esse treino. Deixa eu trocar aqui, deixa eu fazer um pouquinho. Deixa essa pessoa fazer um pouquinho também. E aí você vai treinando para quando estiver dentro de um relacionamento, você conseguir equilibrar, porque você já tá treinada nisso e não fica tão difícil, tão desconfortável. Porque a princípio, pode ser que você fique, meu Deus, como é que eu vou, né? Como é que eu vou afastar, não fazer tanto? É tudo novo e tá tudo bem, tá? Então, ou com alguém que você tá conhecendo, mas que ainda não tem aquele grande vínculo, aquela paixão avassaladora. Então, essas pessoas que é mais leve para você, a princípio, pode ser muito bom para você treinar o equilíbrio, tá? Mas aí depois a gente aprofunda mais, só quis trazer uma pincelada aqui na questão do equilíbrio, porque foi a dificuldade maior de vocês que deu ali no teste, né? De todo mundo que respondeu. E mais uma coisa que eu falo sempre, mas vou repetir aqui pra vocês fixarem. Responda lá. Esse teste é pra vocês? É pra trazer consciência pra vocês? Sim, Camila, não quero lá ir na enquete responder. Tudo bem. Mas isso é bem importante para mim, para eu trazer o que vocês precisam. Então, quando você coloca lá e eu vejo, olha, a maioria, por exemplo, o que eu trouxe agora, olha, a maioria aqui tá com um problema, tá com dificuldade no equilíbrio. Então, tá bom, então eu vou direcionar o que eu trago para vocês para isso. Então, responda lá, coloque, passa pelos stories lá, que tá lá o teste e clica lá. Porque eu consigo enxergar. Porque vocês estão aí, eu tô aqui. Se vocês ficam mudas aí, como é que eu vou saber o que vocês querem? Como é que eu vou saber o que vocês precisam? Então, faça por vocês, traga essa consciência pra vocês, mas respondam pra eu saber. Pra que eu possa ajudar cada vez mais vocês. Aí eu preciso saber o que tá acontecendo aí do outro lado, tá? Então, sempre responda. Vamos lá. Eu sinto que eu faço de tudo. Vou começar a responder as perguntas de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui também, tá? Que eu vou responder. Porque eu sinto que eu faço tudo num relacionamento e ainda assim nunca é suficiente. Então essa pessoa, ela faz tudo, mas aí eu não entendi. Ainda assim nunca é suficiente. Não é suficiente pra ela? Você que tem o sentimento de que não é suficiente, o outro que não acha que é suficiente, não sei. Pensando que você pode achar que nunca é suficiente porque você tem uma dor, um vazio. E aí, por quê? Quando a gente faz demais, no fundo, a gente faz porque a gente acha que em algum momento a gente vai receber de volta. Então, eu faço porque eu quero reconhecimento, porque eu quero amor, porque eu quero carinho, porque eu quero que essa pessoa fique. Então, nunca é totalmente incondicional. Existe algo ali meu que eu quero que essa pessoa, por exemplo, né, como eu trouxe aqui da minha história. Eu achava que se eu fizesse, eu estava garantindo que essa pessoa ficasse.
Eu não queria ser rejeitada, eu não queria ser abandonada. Então eu entendi aqui, bom, então se eu fizer muito, essa pessoa vai gostar mais de mim. E aí se ela gostar mais de mim, ela vai ficar. Então existia uma intenção aí. Se você... E aí o que na verdade era? Um vazio meu, uma dor minha que não estava relacionada àquela pessoa. Mas a minha história, né? A minha infância, enfim, é o que eu trouxe da minha história, que ficou mal resolvido aí dentro de mim. E eu levava isso para os meus relacionamentos. Se você acha que é você, que você faz, mas nunca é suficiente, não vai ser. Por quê? Porque não é lá e essa pessoa não vai suprir uma dor sua. Por isso você acha que não é suficiente. Você precisa entender o que você quer. Bom, eu faço isso porque eu quero, sei lá, eu quero ser valorizada. Eu faço isso porque eu quero ser elogiada. Eu faço isso porque eu não quero ser abandonada. O que eu quero? Tá, é isso. E de onde isso vem? Ah, eu quero ser valorizada. No fundo, de quem que eu queria ser valorizada? Por quem? Pelo meu pai? Pela minha mãe? Então, buscar isso porque nunca vai ser suficiente realmente. Nunca vai ser porque não é lá. Não é lá que tá doendo. Você só tá buscando nesse outro receber, no fundo, receber algo que faltou lá da relação. Muitas vezes, na maior parte das vezes, dos pais, enfim. E tem a parte também ancestral, né? Como é que foi o relacionamento das mulheres do seu sistema, enfim, existia equilíbrio, essas mulheres também eram fortes, elas também faziam demais, como é que foi? E se, dando a outra resposta, e se não é suficiente para o outro, é a mesma coisa. Será que esse outro não tá buscando em você algo que faltou da história dele? Então, às vezes, um problema com a mãe, falta pai, e essa pessoa busca em você isso? Então, é isso. Deixa eu beber água. Será que esse padrão, né? Será que esse padrão de me doar vem da relação com meu pai? Cada história é uma história, mas sim, pode vir da sua relação com o seu pai. Se, por exemplo, eu quero ainda, sei lá, ou eu quis salvar o meu pai, e aí eu não consegui, meu pai tinha alguma questão, enfim, eu queria salvar o meu pai, eu achava que meu pai era fraco e queria salvar, e eu vou pra relação e ajo da mesma forma, faço demais pelo outro, procuro emprego pro outro, enfim, cuido da vida dele, marco médico, isso é o quê? Eu quero salvar essa outra pessoa. No fundo, quem eu queria salvar? O meu pai, então sim. Ou, por exemplo, né, como eu trouxe aqui, me sentir rejeitada. E aí eu tenho medo de ser rejeitada na relação, então eu faço demais porque eu acho que se eu fizer demais, eu não vou ser rejeitada. Então sim, pode ser que venha da relação com o seu pai e aí você observe como é que foi essa relação, qual que é o sentimento que você tem na relação com ele e o quanto você leva isso para a relação que você está, tá? Dei esses 2 exemplos aqui. Então, observe aí como é que você vê isso. Como soltar o medo de confiar depois de tantas decepções amorosas? Falo isso muito, né? Um relacionamento, ele nunca tem garantias. Você não entra num relacionamento, assina lá um contrato e dizendo, olha, nós vamos ficar juntos para todo sempre. Olha, você não vai se decepcionar nunca comigo. Enfim, não tem, né? Quando a gente entra num relacionamento, é de um lugar de... Eu tô aqui, eu vou fazer o meu melhor, a gente acredita que o outro também vai fazer o melhor dele e a gente vai viver isso. Então, é sempre um risco de se decepcionar, é sempre um risco confiar. É uma escolha, eu escolho estar aqui, eu escolho confiar. E quando você entende que a vida é isso mesmo e o mais importante é estar bem num ponto que, ok, o que acontecer aqui,
eu sou capaz de lidar. Se doer, eu vou lidar com a dor. Se eu confiar e não der certo, eu vou lidar, né? Eu sou minha companhia. Eu cuido de mim. Eu sustento aquilo que eu senti. Mas claro, né? Então, é isso. Mesmo que você esteja, sei lá, fiz um monte de constelação, tô bem, tô tranquila, é sempre um risco. Se relacionar com o outro é sempre um risco. Mas claro, cuide da parte que é sua. Se eu trago histórias de desconfiança, se eu trago um padrão ancestral de pessoas muitas vezes que foram embora, eu tenho dificuldade, cuide sim disso. Constele, faça a sua terapia. Faça o seu processo de autoconhecimento, faça. Mas entenda que mesmo que você faça tudo isso, relação é sempre um risco. Não dá para ter a certeza do que vai acontecer. Cada dia é um dia, cada dia você escolhe estar com aquela pessoa, cada dia você escolhe ser, né, o melhor, mas não tem. E aí isso é ser adulta, de entender que o mais importante é eu banco aquilo que acontecer aqui. Eu quero estar aqui, independente do que acontecer, eu vou lidar com isso, tá? Ao invés de... Então, eu tenho tanto medo de confiar, por exemplo, que eu me retiro da relação e não me permito. Lembrando que a relação sempre é um GPS de onde a gente tá. Bom, se eu entrei numa relação e aí eu percebi que eu não podia confiar naquela pessoa, sei lá, se a pessoa me traiu, opa, peraí, o que tem meu aqui? Deixa eu olhar mais um pouquinho pra mim. Então, a relação, quando você vê como uma oportunidade de crescimento, de enxergar onde você tá, de entender que mesmo quando não dá certo, ou quando você se decepciona, ou quando você erra, você tem uma oportunidade de aprender algo sobre você, fica mais leve. Porque esse lugar é um lugar fantasioso, de achar que, sei lá, que você nunca mais vai se machucar, não no sentido assim de um sofrimento, mas num relacionamento, às vezes a pessoa faz algo que te machuca, e aí vocês têm que conversar e alinhar, e faz parte, e aí essa relação também vai ficando mais forte. Então, do lugar do adulto ok, eu quero correr esse risco, porque eu sei que a vida não tem garantias, o relacionamento não tem garantias, mas eu vou estar aqui, eu vou fazer o meu melhor, e independente do que acontecer, eu sei que eu me banco e eu cuido de mim, independente disso. Vamos lá. Como soltar não, essa aqui eu já respondi. É possível quebrar padrões de traição que já aconteceram na família? Sim, com certeza é possível, é isso que a constelação faz. Às vezes a gente vê, né, de histórias de traições e na maior parte dos sistemas isso era comum, né? Em tempos atrás era muito comum os homens saírem, procurarem outras pessoas, não era... Para o homem, né, isso não era mal visto. Então, a gente muitas de nós viemos de histórias, né, de pessoas que traíam, enfim. E aí a gente, na constelação, é isso que a gente faz. Olhar para quê? Para deixar isso com eles. De dizer, olha, era o tempo de vocês, tá tudo bem, foi assim. Mesmo diante de tudo isso, diante dessas traições, diante do que aconteceu, o mais importante... Vocês fizeram, vocês passaram a vida pra frente, vocês deram vida pra mim. Então, isso vale mais do que tudo. O resto eu deixo com vocês. E aí você já quebra o padrão. Quando que a gente repete um padrão? Quando a gente julga, a gente fala, esses homens da minha família, tudo safado, não presta... Então, você faz um julgamento, e aí quando a gente julga, a gente exclui, e quando a gente exclui, a gente tende a repetir para que isso seja visto e incluído. Então, deixar o que o homem fez, né, esses homens fizeram, esses padrões, deixar essa dor das mulheres que talvez tenham sofrido com isso, com elas. É a história delas. E aí você se permite ter um relacionamento diferente.
Não sendo leal às mulheres, porque se as mulheres foram traídas, para ser leal a elas, eu também escolho homens que traem. Ou como eu julgo esses homens, acho eles todos uns safados sem vergonha, eu vou lá e escolho um homem também safado sem vergonha, como os homens da minha família. É olhar, entendo, faz parte dessa história da nossa família, tá tudo bem, foi o que vocês também deram conta, vocês também carregavam as dores de vocês, e agora eu faço diferente, incluindo, sem julgamento, é isso que transforma. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver qual pergunta que eu tô aqui. Será que eu me esforço demais para ser amada porque eu aprendi que isso é necessário? Sim, você pode ter entendido que você precisava fazer demais. E não que alguém disse isso para você, mas se você leu ali, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma família, isso era mais comum também mais antigamente, mas atendo clientes que viveram isso. Então, às vezes, um pai foi embora e aí a filha ali, a menina era a filha mais velha e a mãe teve que trabalhar e ela teve que cuidar ali da família, cuidar dos irmãos mais novos, às vezes ficava sozinha. Ela pode ter entendido em que, então, eu aqui tenho que ser forte, eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que fazer demais porque aqui precisam de mim. E ter entendido que para ser amada ela tinha que ser desse jeito, ela não podia descansar, ela não podia receber, porque lá quando ela é ainda criança, era a dinâmica da família. Então ela pode ir para o relacionamento desse jeito. Achar então que ela só vai ser amada se ela for a cuidadora, se ela fizer demais, se ela cuidar de todo mundo. É essa memória que ficou do como ela pode ser amada. E aí como é que muda isso? Olhando para essa criança, tendo compaixão, entendendo e dizendo, olha, tudo bem, eu sei que naquele momento você precisou realmente fazer demais, mas agora você pode descansar, você pode ser amada só por ser quem você é, entendendo que a mãe ali, o pai, enfim, a família ama e amava ela independente. Que acontece, né? Essas situações a pessoa associou com o amor, com o que ela fazia e não com o que ela era. E aí ela entende que amor, fazer. Então eu tenho que fazer para ser amada. Olhar para essa criança e dizer, primeiro você, adulta, dizer para essa criança, eu te amo. Eu te amo, independente do que você faz. Aí você vai separando que ela pode ser quem ela é e ser amada. Ela não precisa ser algo para ser amada. E para os pais, isso é real. É você que entendeu. Talvez porque quando fazia era elogiada, então entendeu que, então tá bom. Então se eu sou elogiada quando eu faço, é só assim que eu sou amada. E agora, como adulta, a sua responsabilidade é cuidar da sua criança, acolher a sua criança, mesmo quando ela erra, mesmo quando ela tá com algum sentimento, tá com raiva, tá triste, enfim, que é natural sentir essas emoções. Então é acolher essa criança e separar isso, que ela pode ser quem ela é e que ela pode ser amada, que ela não precisa mais fazer demais para ser amada. Tudo bem? Como saber se eu estou repetindo dores da minha mãe ou do meu pai nos meus relacionamentos? Observe. O que tem de parecido aí? O que tem de parecido na sua relação, com a relação dos seus pais? Com quem você se parece? Será que você traz uma história, por exemplo, olha, a minha mãe se separou e eu também me separei.
Minha mãe foi traída e eu também sou traída. Minha mãe faz demais e acha o meu pai fraco. Eu também faço demais e acho os homens fracos. Então é bem observação mesmo. O que eu faço e como que eu enxergo lá a relação do meu pai com a minha mãe. Como é que eu vejo a relação dos dois. Como é que eu observo o que aconteceu lá. E o quanto disso eu trago para os meus relacionamentos. Aí você vai observar se existe um padrão. Normalmente sim, existe. Até a gente estar consciente, inconscientemente a gente repete, a gente traz as histórias lá. Exemplo, o que acontecia? Meu pai, eu considerava, minha mãe, né, também, consideravam homens fracos. Então eu atraía o quê? Homens fracos. Eu estava repetindo um padrão ali. Tanto de buscar homens parecidos com meu pai, como de ser parecida com a minha mãe. Então, observe. Mais uma, tá? E aí a gente vai meditar, que já 10h30. Eu sempre acho que vai ser mais rápida e aí eu começo a responder aqui. Tem mais duas, tá? Será que minhas escolhas amorosas refletem mais meus ancestrais do que eu mesma? Sim. É a mesma coisa. Quando a gente a gente ainda tá nesse lugar inconsciente, a gente traz sim as memórias do nosso sistema, as coisas que a gente ouviu lá, como as mulheres olhavam para os homens, e isso às vezes nem precisava ser falado. É uma postura dos homens em relação às mulheres, das mulheres em relação aos homens, das histórias, das crenças, do que foi vivido. Então, enquanto a gente está inconsciente, assim, 99% das vezes, sim, refletem a nossa ancestralidade totalmente. E aí é quando a gente conhece, né, a parte sistêmica, que a gente vai ampliando, né, a nossa consciência, que a gente vai entendendo que, não, peraí, agora eu posso fazer as minhas escolhas, né? Eu posso fazer um pouquinho diferente. Não é melhor do que ninguém. É diferente. Tudo bem, eu vou honrar agora de uma forma. Até então, como que era, eu entendia que era honrar? Fazer igual. Agora eu entendo que honrar é poder fazer diferente. É abrir caminho para mim, para o meu sistema, para quem vem depois. É assim que eu honro de verdade. Então, sim. E a última é a seguinte. Eu já ofereci menos para igualar a relação. E ficou cada vez mais fria ao invés de mais carinho. Então, o que acontece, né? Essa pessoa, pelo que eu entendi aqui, a relação estava desequilibrada, ela estava fazendo demais e aí ela passou a oferecer menos para que essa relação se igualasse. Aqui tem duas coisas para eu trazer. Primeiro, se essa relação já começou muito desequilibrada, às vezes leva um tempo para voltar. Não vai ser uma coisa assim, né? Rapidinho. Imagina, eu fiquei um tempão de um jeito. Por isso que é importante equilibrar desde o começo, desde a hora que eu conheci aquela pessoa, desde a hora da troca da mensagem, e ir equilibrando para que essa relação ela já entre nesse fluxo do dar e do receber. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes já tá tão desequilibrada que ela não tem mais jeito. Já tá desequilibrada e às vezes não dá mais pra voltar a equilibrar, porque aquela pessoa também já entrou naquela dinâmica. E o segundo às vezes você atraiu aquela pessoa, então já estou no relacionamento, já está desequilibrado. Eu sou a pessoa que faz demais, eu atraí a pessoa que só quer receber, que tem a questão lá com a mãe, tá buscando uma mãe, tá buscando um pai, também, né, tá vindo assim para essa relação, e ela quer receber, ela só quer tomar. E ela não está disposta a trocar. Pode ser, sim, que essa pessoa não esteja. Então, quando, por exemplo, você tá lá
Vou voltar e depois eu volto aqui de novo. Quando você tá lá conhecendo essa pessoa, uma pessoa, você tá querendo equilibrar e você tá percebendo que essa pessoa já não quer, ela só quer receber, por exemplo, você já entendeu? Não é assim. Então, porque aí pode parecer aquela pessoa que cobram mais, que realmente estão no lugar, que estão no lugar infantil. Lembra que é 50% de responsabilidade de cada um. Então, pode ser que você tenha atraído alguém que estava, né, num lugar de só tomar. E quando essa pessoa, você começou a querer equilibrar e essa pessoa não correspondeu, é porque ela não tá disponível ali para troca. Lembrando que quando você começou ali, você era uma pessoa e por isso que você atraiu ela. E aí a tendência é, como você falou, ficar mais fria e muitas vezes acabar, porque ela não tá disposta, ela não está disponível, tá? Então tá tudo bem. Ela não tem para trocar. Ela ainda está nesse lugar infantil de querer receber. Então deixa lá, deixa a pessoa com o que é dela, segue e busca alguém que está disposto, disponível. Então sempre observe. Bom, comecei aqui com alguém, tô querendo trocar. Se a pessoa tá disposta, só que aí entra uma coisa importante. Para eu perceber se essa pessoa está disposta à troca, eu tenho que dar espaço. Se eu estou só fazendo, eu tô dando espaço para essa pessoa, para eu perceber e para essa pessoa dar. Por isso que quando eu dou e eu abro espaço para receber, é nesse espaço que eu consigo enxergar se essa pessoa quer trocar. Se eu não dou espaço, como é que eu vou saber? Então, abra espaço, receba, essa pessoa vai dar espaço, você dá. Então é assim, é no espaço. Tem que ter esse espaço para que a pessoa possa doar também. Tá ótimo, tá bom, beleza? Então, acabei aqui, a gente vai agora para meditação, tá? Vamos meditar. Eu vou pôr uma música. Vou beber uma água antes que eu fico falando. Ai, minha garganta fica seca. Vamos lá, então. Vou pôr musiquinha. E a gente vai começar a nossa meditação. Antes disso, se ficar alguma dúvida, a caixinha tá aberta lá. Então, você pode depois mandar a mensagem lá na caixinha que eu respondo para vocês ao longo do dia, tá? Então, vão relaxando. Pode fazer sentada, pode fazer deitada, da forma que você for ficar mais confortável. E a gente vai começar. Então, agora feche os seus olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo suavemente, como uma onda que vai e vem. Permita-se repousar aqui, nesse momento, sem pressa. E agora atrás de você, comece a visualizar uma grande fila
de homens e mulheres da sua família. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós e tantos outros que vieram antes. Todos com sua história de amor, suas tentativas, suas falhas, suas dores, e se permita apenas observar, sem julgamentos. Alguns talvez tenham se esforçado demais para serem amados. Outros podem ter fechado o coração para não sofrer. Alguns deles viveram rejeições, traições, abandonos. E todos eles carregaram e viveram o que foi possível. E olhando para essa grande fila, diga: eu vejo o esforço de vocês. Eu vejo as suas dores, suas tentativas, suas falhas, e honro tudo o que vocês viveram. Sinta o respeito por cada um desses destinos, sem precisar mudar nada. Perceba que esse padrão de tentar, de falhar, principalmente no amor, não começou em você. Ele vem de antes, de muito antes. Então respire e diga: eu reconheço esse ciclo em vocês, mas eu escolho não repeti-lo. O que pertence a vocês, eu deixo com vocês. E eu sigo só com o que é meu. Imagine você soltando todo esse peso.
E os seus ancestrais recebem de volta o que sempre foi deles. E quando você conseguir deixar esse peso, devolvendo para os seus ancestrais o que é deles, se vire para frente e veja um caminho iluminado bem na sua frente. Um espaço que é novo, que você nunca tinha conseguido enxergar antes. Um espaço livre, onde o amor pode fluir com leveza. Sinta o seu coração se abrindo. Sem precisar provar. Sem precisar lutar. E coloque a mão no seu coração agora. E diga para você: eu sou suficiente. Eu posso amar e ser amada. Eu sigo livre, honrando o meu sistema familiar e escolhendo um novo caminho. Respire profundamente. Faça 3 respirações bem profundas. Sinta o seu corpo mais leve, seu coração mais tranquilo. Movimentando devagar suas mãos, seus pés, seus ombros. Lembre que você não precisa repetir o que veio antes. E que o amor já está disponível para você aqui e agora. E quando você estiver pronta, pode abrir os seus olhos, voltar para cá. Levando esse coração aberto para onde você for hoje.
Vou deixar vocês nesse lugar de tranquilidade, de paz. Lembrando mais uma vez que a caixinha tá aberta, que você pode, se ficou com alguma dúvida, pode deixá-la para mim. E se você, claro, tá com alguma dificuldade em olhar para sua ancestralidade, vem falar comigo, vem constelar, que a constelação ela vai te ajudar a enxergar ainda mais tudo isso que você pode estar carregando, todo esse peso, tá bom? Um beijo, bom sábado e até!